estão vindo pela primeira vez, vocês são a primeira vez, né? Sejam bem-vindos. Eu vou resumir uns recadinhos da casa, né? Porque agora a gente tem lá nas redes sociais, vocês podem entrar lá na arroba do Secla, né? 340 no Insta. E tem a página no Face também, né? Facebook, tudo amanhã. E ali a gente mantém sempre atualizado, né? As atividades da casa, os eventos, quando acontece alguma mudança, que agora para o segundo semestre pode ser que haja alguma mudança, mas a gente vai estar sempre atualizando essas informações lá, para aqueles que quiserem participar, tanto na caravana, né? Que é feita sempre no segundo e último do mês, como para o bazar, que tem na casa, os trabalhos espirituais também que tem na casa, o tratamento, né? Ali tem todas as informações, gente. Uma coisa que eu gostaria de salientar é sobre o trabalho da caravana, que é um projeto que leva alimento para moradores de rua. A gente tem um trabalho assistencial com as pessoas da comunidade, as crianças especialmente, né? E esse projeto é mantido com doações de vocês, das pessoas que podem, sentem de ajudar, né? Por qualquer coisa, alimento, com alguma doação em dinheiro. A gente tem o Pix que está gravado no mural também, né? Se eles quiserem, puderem sentir de ajudar, porque é isso que mantém, ajuda a gente a manter esse trabalho, tá bom? Uma coisa que eu gostaria sempre de falar, sempre quando eu venho aqui para o centro, eu peço a intuição dos mentores, dos espíritos que me acompanham, que andam comigo, né? Para a gente trazer um assunto, algum tema, alguma coisa assim. E sempre vem temas muito interessantes, né? Hoje, por exemplo, o que cabe a cada um de nós nesse momento em que a gente está vivendo? Todas essas coisas não vão resumir coisas negativas, tudo isso que está acontecendo, todo mundo sabe, né? Que a gente sente isso na psicosfera, a gente sente tudo que acontece. Né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar, contribuir para que essas energias se dissipem, né? Para que essa vibração fique mais atenuada, né? Então me veio muito a questão das pequenas gentilezas que se possa fazer por alguém, né? Coisas pequenas, simples do dia a dia, que tem um resultado muito grande. Por exemplo, um abraço. Um abraço salva. Eu já fiz salva pode contar comigo, eu estou aqui, né? Alguma coisa que aqueça o coração das pessoas que estão afligidas, né? Que estão sofridas, que estão ressentidas, que estão magoadas, todo tipo de coisa. Então, assim, além daquilo que a gente pode levar enquanto doação material, o que a gente mais pode contribuir, né? Para que a gente ajude um outro, auxilie com conforto, alguma coisa. Então, nós temos uma ferramenta importantíssima que nos foi dada, na palavra. Se usada de uma forma positiva, ela auxilia muito, ela faz milagres, ela salva, ela estimula, ela encoraja, né? Então, vamos usar isso com um abraço, com um aperto de mão, um beijo, um olhar. Quer conversar? Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Às vezes só ouvindo, não precisa nem usar a palavra. A gente pode usar também uma outra ferramenta, né? Ouvindo. Então, vamos refletir sobre isso, imaginar o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a situação do outro, do próximo, que está mais próximo. Às vezes até dentro de casa a gente convive numa situação que não existe carinho mais, né? Que não tem afinidade, que não tem abraço, que não tem beijo, a gente vai se separando. A gente tem que ter um olhar para isso, porque a família é o nosso primeiro ministério, né? E ali onde a gente tem a oportunidade de estender a mão, são os primeiros, então mais próximos, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Aquele vizinho que a gente sempre olha com cara feia, vamos chegar perto, posso te dar um abraço? Você sentiu de dar um abraço? Você sentiu de chegar, de abordar, de conversar? Essa pessoa, com certeza, está precisando disso naquele momento. Talvez alguma outra coisa não fosse fazer tanto efeito positivo do que um abraço. Não precisa falar, não, só abraço. Isso salva, isso cura. Tá bom, gente? A reflexão de hoje foi isso. Deus abençoe a todos, muito obrigado, sejam bem-vindos, tá?
O João vai fazer a leitura para a gente. Obrigado. Estudo da quarta, boa noite. Vamos fazer a leitura de Fonte Viva, do Chico, Francisco Xavier, através da entidade magistral, Emmanuel. Saiu, página 391, embainha tua espada. Foi falado por Jesus, embainha tua espada. João 18, 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos, laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideias superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nossos filhos, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor, no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Quando a gente tiver vontade de esganar um, se o que estiver próximo a nós, embainha a espada, respira fundo e deixa passar, porque tudo passa. Vamos nos concentrar na reflexão. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pelo dia de hoje, dessa noite maravilhosa, dessa casa de bênção. Que possamos buscar aqui o melhor do ensinamento da doutrina, ensinamento de Cristo, e pôr em prática nas suas vidas. O tema que ele trouxe hoje foi muito interessante, né? Alguns de nós, né, eu me incluo também, a gente esquece de dar um abraço naquele amigo que está com algum problema, né? Uma palavra amiga. Isso é tão importante para a gente construir dentro desse mundo, dessa escola de bênção, a reflexão do caminho, da soberania, do respeito ao nosso próximo. Só assim a gente vai crescer, evoluir um pouquinho, que o mundo precisa.
Queijo com todo o coração. Agora eu sou uma oportunidade, uma vez. Vou convidar a passar a mensagem para nós. Boa noite a todos. Eu sou o Edilave, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Jardim Helena de São Miguel Paulista. Moro no Tatuapé, trabalho em São Miguel. E conheço muito as casas da Luz, né? E quero agradecer, em especial, né, ao nosso amigo, companheiro André, que me fez o convite para estar aqui hoje, né? E a todos vocês, assistentes e trabalhadores, né, pela acolhida, né? Não precisa dizer nada, quando a gente entra, só o ambiente, o clima já diz tudo, né? Então eu me sinto bem acolhido, estou bem à vontade. E eu peço a Deus que a mensagem da noite possa ser transmitida com a clareza necessária, né? E que todos nós possamos assimilar o aprendizado. Mas quando falamos em assimilar o aprendizado, significa incorporar esse aprendizado e transformar ele em ações no nosso dia a dia, né? Ações voltadas sempre para a prática do bem, para a construção de um mundo melhor, não é mesmo? Bom, eu acredito que vocês já saibam que a doutrina espírita tem 3 vertentes, né? Moral ou religiosa, né? Filosófica e científica. O tema da noite de hoje é um tema científico, a prática da evocação, né? É um tema de caráter científico que está no Livro dos Médiuns, capítulo 19, itens 269 a 280, para quem quiser se aprofundar no tema, né? Então, esse é um tema científico. E a maioria das pessoas não gosta muito de temas científicos e filosóficos, né? É perfeitamente compreensível. Mas tudo é uma questão de conhecer melhor, né? Esse tema, ele tem a ver com a nossa vivência, né? Fala de evocação de espíritos. Então, todos nós já, independentemente de sermos trabalhadores de uma casa espírita ou não, né? Já testemunhamos manifestações mediúnicas, seja numa casa espírita, né? Seja numa cava de umbanda, de candomblé ou qualquer outra seita. Então, a mediunidade, né, é um fenômeno bastante conhecido em termos de ser presenciado, mas muito pouco conhecido na sua essência, né? Muito bem, então vamos lá. Os fenômenos mediúnicos são anteriores ao advento do Espiritismo. Antes da codificação, não existem registros, não existiam, né? Registros de estudos sistematizados da mediunidade. Então, até Allan Kardec, sempre houve manifestações, né, de mediunidade desde que o homem surgiu na face da Terra. Mas ninguém se preocupou em estudar, né, com seriedade o tema. Olha, e o homem, né, nós sabemos, a antropologia nos informa que o ser humano, com as características parecidas com as nossas de hoje, já está na Terra há cerca de 10 mil anos ou mais, né? Se nós pegarmos um homem de 10 mil anos atrás
e trazermos para os dias de hoje, cortar o cabelo, fazer a barba, colocar uma roupa, ele vai desfilar por aí, né? E não será reconhecido, não será visto como alguém que veio do passado. Então, as nossas características físicas, independentemente da raça, né, ela pouco se alterou em 10 mil anos. Porque o processo de evolução, né, para que as modificações aconteçam, levam muito mais do que isso, né? São centenas de milhares, às vezes milhões de anos. Bom, continuando. A mediunidade está relacionada com o organismo humano. Isto pode ser encontrado no Livro dos Médiuns, capítulos itens, né? 25 e 26 do capítulo 6. Portanto, podemos dizer que ela existe desde que o homem surgiu na face da Terra. Agora, eu vou dar uma informação muito interessante para vocês, né? Quando se fala assim, a mediunidade é orgânica, muita gente não compreende. Como a mediunidade é orgânica? Né? Porque quando nós falamos orgânico, estamos nos referindo à matéria viva. Né? Agora, a mediunidade é um fenômeno espiritual. Como que a mediunidade ela está relacionada com o organismo humano? Olha, eu não sei se vocês leram a respeito, mas já houve experiências feitas no cérebro de médiuns que faleceram. Né? Depois que a pessoa morre, ou falece, ou desencarna, se faz a autópsia, não é mesmo? E em algumas faculdades de medicina ou da área médica, muitas vezes isso até pede permissão para a família, né? Para poder estudar o cadáver. Então existem experiências que dão conta do seguinte, que no cérebro das pessoas que eram consideradas médiuns, ao fazer um corte da glândula pineal, já ouviram falar da glândula pineal? A glândula pineal ela fica bem no centro do nosso cérebro, mais ou menos à altura dos olhos, no centro do cérebro. E fizeram um corte na glândula pineal das pessoas, de algumas pessoas, né, consideradas médiuns, e verificaram que dentro da glândula pineal dos médiuns havia cristais que funcionam como se fossem antenas. Então daí o fato da mediunidade ser orgânica. Você entendeu? Os médiuns carregam uma antena dentro de si para estabelecer contato com o mundo espiritual. Isso é científico, gente. São experiências já realizadas e comprovadas. Das pessoas que não são médiuns, não se encontra esses cristais. Com o passar do tempo, né, a ciência, na medida em que ela evolui e pesquisa, né, a doutrina espírita vai sendo aos poucos confirmada. Né? Eu lembrei agora daquela célebre frase de Allan Kardec, quando disse: se a ciência provar que a doutrina espírita está errada, fique com a ciência. E até hoje a doutrina espírita, a ciência o convencional, a ciência humana, a ciência positiva, só tem confirmado, né, os ensinamentos de Allan Kardec. Eu poderia dar outros exemplos, mas esse não é o nosso tema. Então, eu só queria enfatizar e explicar
o fato da mediunidade ser orgânica. Então existe no nosso corpo material, né, um cristal, uma matéria que funciona como antena, que permite contato com a espiritualidade. Tá bom? Continuando. Então, como os fenômenos mediúnicos sempre existiram, né, e nunca foram tratados cientificamente, qual foi a tendência? Eles passaram a ser tratados de forma mística, o ritualismo em torno. Então havia misticismo e ritualismo em torno da mediunidade. A falta de conhecimento do fenômeno mediúnico deu ensejo ao quê? A concepções absurdas, misticismo. Então, as várias religiões, né, durante toda a história da humanidade, seja ela primitiva ou mais evoluída, sempre tiveram fenômenos mediúnicos, mas que nunca foram levados a sérios. Por incrível que pareça, na década de 40, aqui mesmo no Brasil, em termos de história, quando a gente fala de 40, 50, 60 anos atrás, foi, na perspectiva histórica, foi ontem, foi há 10, 15 minutos atrás. Eu lembro que eu era criança e eu ouvia muito, fulano foi para o Juqueri, fulano é louco, né? Ele está internado, ele tem visões, né? Hoje eu entendo, não digo todos, mas a grande maioria, um número expressivo de seres humanos, né, normais, médios, que estavam apenas manifestando a mediunidade, foram tidos como loucos no mundo moderno. Então nem preciso dar um exemplo da antiguidade. Então essas crenças, esse misticismo em torno das manifestações mediúnicas existe, por incrível que pareça, até os dias de hoje, né? Bom, então deu ensejo a concepções místicas, né? Misticismo, e havia também rituais para evocação de espíritos, porque na medida em que havia manifestação, principalmente nas culturas mais primitivas, eles atribuíam a manifestação a uma divindade, a um deus ou a um demônio, né? E como os espíritos comunicantes muitas vezes, né, ditavam ordens, eram enérgicos, eles eram vistos como, eles eram temidos, obedecidos e reverenciados, fossem do bem ou do mal. Então havia um ritualismo, uma prática de respeito à entidade, seja ela boa, benfazeja ou malfazeja. Era temida e respeitada pelo temor. Isso acontecia muito. A mediunidade sempre existiu em todas as épocas, em todas as culturas. Eu vou dar agora alguns exemplos. Na Índia, esse aqui é um trecho de um livro, do livro Vedas. Esse trecho tem aspas, né? Vocês podem observar, ele foi extraído desse livro ipsis literis, ou seja, exatamente como estava no livro e exatamente como foi traduzido. Os espíritos dos ancestrais, quer dizer, dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmas. Brahmas eram os líderes religiosos que eram médiuns, sob uma forma aérea, e eram evocados.
Olha, estou falando da Índia há milênios, muito antes, né, da América ser descoberta. Um outro exemplo, na milenar China, a evocação dos espíritos era uma prática adotada em determinadas ocasiões em alguns povos da China. Na Grécia, né, nos templos das pitonisas eram realizadas invocações de divindades, aqueles deuses e semideuses, né, com o objetivo de prever acontecimentos e dar orientações. É algo parecido com o que ocorre ainda hoje. Muita gente procura a casa espírita, seja kardecista ou não, para conversar com os espíritos, para saber do futuro, para saber se o casamento vai dar certo, né? Para saber se o amor dele ou dela é correspondido, coisas desse tipo, né? Se um determinado negócio vai dar certo, entenderam? Então, essa curiosidade em torno do futuro existe, sempre existiu. Então, as pitonisas na Grécia eram médiuns, né, que atendiam a população grega nessas questões do dia a dia, né? Ora, nós sabemos que esses espíritos que davam essas orientações, na maioria das vezes, eram espíritos levianos, zombeteiros. Vamos falar sobre eles mais tarde, daqui a pouco, tá? Os magos, no Egito Antigo, os magos dos faraós realizavam prodígios narrados pela Bíblia e também evocavam os mortos. Gente, então está mais do que provável, né, que a mediunidade sempre existiu, mas, né, repito, ela nunca foi, né, antes de Kardec, ela nunca foi levada a sério. A mediunidade, enfim, é tratada com seriedade. Em Paris, na França, no século XIX, após um período fértil de manifestações mediúnicas, as mais variadas em todo o mundo, o senhor Hippolyte Léon Denisard de Vail, codinome, apelido, né, Allan Kardec, que era pedagogo, após estudo minucioso de comunicações recebidas de todas as partes do globo terrestre, codifica a doutrina espírita. Bom, Allan Kardec não era exatamente uma pessoa beata, religiosa. Ele era um homem da ciência, né? Ele estudava o magnetismo, né? E ele era pedagogo, professor. Como ele casou com uma mulher muito rica, ele passou a frequentar a alta sociedade em Paris. E naquela época em Paris, como em todo o mundo, os fenômenos mediúnicos estavam acontecendo em grande quantidade, estavam em efervescência, justamente para chamar a atenção da humanidade. E a França, naquela época, era o país hegemônico, ditava a cultura. Guardadas as proporções, né? Era como os Estados Unidos é hoje. Né? A França era, no século XIX, para o mundo, o berço da cultura e da ciência. E ali começaram a acontecer os fenômenos mediúnicos, que sempre aconteceram. Mas nessa época, não por acaso, eles passaram a acontecer em grande número. E começou a despertar muita curiosidade das pessoas.
Para vocês terem uma ideia, a alta sociedade na França marcava reuniões, chá, café, bolacha, bolo, e depois eles faziam uma reunião mediúnica para movimentar objetos, mesa, cadeira, entendeu? Isso de fato acontecia. Allan Kardec foi, convidado para uma dessas reuniões e, diferentemente da maioria, de quase todos os presentes, ele não levou aquilo como brincadeira, não. Ele começou, ele viu que era uma coisa séria, que não era truque, e começou a estudar. É por isso que nós estamos aqui hoje, falando de espiritismo de uma maneira séria, e tendo como referência uma obra da codificação de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns. Então, Allan Kardec teve a grande missão de dar um status de ciência para o espiritismo, e mostrar que mediunidade é coisa séria, que a mediunidade não é um dom, é uma concessão divina que permite a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. A ocorrência das manifestações mediúnicas e a sua utilização pode se dar de forma espontânea ou por evocação, certo? Você já deve ter visto nos mais variados ambientes, religiosos ou não, pessoas, entre aspas, para usar uma expressão popular, possuídas, Você já viu isso? Ou não? Muito bem. Charlatanismo à parte, existe a manifestação mediúnica e ela deve ser levada a sério. Então, essas manifestações espontâneas, elas podem ocorrer sem nenhum controle fora da casa espírita e pode acontecer, e acontece, nas casas religiosas, especialmente em casas como esta, que seguem a orientação de Allan Kardec. Agora, por evocação, mas o que é evocação? Vamos ver o conceito de evocação. De uma maneira simples, evocação o que é? É chamar. Evocação, conceito, trata-se da chamada direta de determinado espírito, constituindo assim um laço entre nós e o espírito comunicante. Ao chamá-lo pelo nosso desejo, colocamos de certa forma uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo teria para se apresentar, a menos que seja um espírito familiar. Então veja bem, quando estamos reunidos de forma organizada, por exemplo, numa casa espírita, só o ambiente, o nosso pensamento já é uma evocação, o início de uma evocação. Agora estamos falando da evocação formal, que o dirigente do trabalho mediúnico realiza. Tá? E quando isso acontece, não é recomendável que aconteça fora do controle, fora dos parâmetros estabelecidos por Kardec no Livro dos Médiuns. Em outro slide mais adiante, nós vamos ver, eu vou falar sobre os perigos de uma invocação que não segue, digamos assim, o protocolo espírita, o passo a passo espírita. Então a evocação isso é um chamado. Geralmente
isso acontece com relação ao espírito familiar, né? Se eu perguntar para cada um de vocês agora, com qual ente querido vocês gostariam? Ah, meu pai, minha mãe, meu filho, meu tio, meu avô, né? Todos nós temos essa ligação, porque o amor é eterno, né? Olha, nós nascemos dentro de uma família, amamos e somos amados, estabelecemos vínculos, depois isso se rompe de uma hora para outra. Faz sentido? Não. Se a vida não tivesse continuidade, esta vida aqui seria uma brincadeira de mau gosto. Deus não faria isso conosco. E como esta vida não é uma brincadeira de mau gosto, podem ter certeza de que o amor existe. E da mesma forma que nós amamos os nossos entes encarnados e desencarnados, eles também estão lá e nos amam. Né? Então temos um vínculo com eles. E é natural que tenhamos o desejo de nos comunicar. Deus, na sua bondade divina, um dia permitirá o encontro daqueles que se amam, quando ambos tiverem mérito e condições para isso. Pode falar. Opa, uma pergunta. Muito se diz que a manifestação espontânea, em comparação com a evocação, seria uma garantia maior, né, de que você estaria falando com o espírito que, enfim, declara ser quem é. E aí, pode concluir. E aí parece que Kardec está dizendo o contrário, né, porque pelo estabelecimento do vínculo, né, se impõe uma barreira aos intrusos e parece que a evocação de forma mais identidade. Alex, é o seguinte, Alex, acontece o seguinte: os espíritos estão aqui do nosso lado, né? E os espíritos que ainda vagueiam por aqui, evidentemente não são espíritos evoluídos, são ainda apegados à matéria. E entre eles existem muitos brincalhões, zombeteiros. Nas comunicações espontâneas, eles aparecem para se divertir conosco. Você quer falar com seu irmão, de repente eu falo assim, vou me divertir. Então, como ele, se é um espírito que te acompanha e já sabe algumas coisas da sua vida, ele vai dizer coisas que você fala, nossa, como é que ele sabe isso? Entendeu? Porque assim, o fenômeno mediúnico é uma verdade, ele existe. Agora, através dele, alguns espíritos inferiores se utilizam desse fenômeno para mentir. Olha a contradição. O fenômeno em si é real, mas dentro deste fenômeno real, espíritos brincalhões inferiores, né, divulgam mentiras. Então, como o fenômeno é real, você tem a tendência de acreditar naquele que está comunicando, porque tem um peso, porque a mediunidade, o fenômeno em si, ele impressiona. E sendo o fenômeno verdadeiro, você vai achar que a comunicação também é verdadeira. É verdadeira na medida que é um espírito se comunicando, mas é um espírito brincando, dizendo verdades. Então, a invocação espontânea abre as portas para esse tipo de espírito, brincalhões, tá? Por isso que a invocação ela é uma garantia de que você vai receber determinado espírito, mas não é tão simples assim a invocação, como nós vamos ver nos próximos slides, né? Mas, perdão, é uma garantia absoluta ou há uma marca? Não existe nada absoluto, tudo é relativo. Nós temos parâmetros, né? Então, pela experiência, se chegou à conclusão de que uma invocação é uma garantia de você ter uma comunicação com mais credibilidade. Uma manifestação espontânea da margem é mais suscetível de espíritos inferiores, levianos e brincalhões se manifestem.
certo? Mas uma casa espírita séria, onde tem bons médios e bons dirigentes, isso não acontece. Nós vamos falar agora das manifestações regulares. Exatamente isso que nós vamos falar agora. Nas reuniões regulares, naquelas, sobretudo em que se faz o trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem. Estou falando das reuniões nas casas de espíritos. Sem que sejam chamados, porque eles já têm o hábito de vir todo dia naquela sessão, por já estarem predispostos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam então frequentemente a palavra de modo espontâneo para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos atos que lhes são peculiares. Então, quando o ambiente o nível vibratório é elevado, você pode deixar que no plano espiritual existem os dirigentes também daquela reunião. E as comunicações serão sempre, quando o espírito for evoluído, com certeza de teor elevado, conteúdo elevado. Né? E se vier espíritos sofredores, eles virão porque têm a necessidade do esclarecimento. Numa casa espírita, né? E a maioria segue os parâmetros do Livro dos Médiuns, essas manifestações espontâneas ou por evocação são sempre seguras. O perigo são as espontâneas fora da casa espírita, movida pela curiosidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Talvez esse próximo slide aqui. Vamos falar da evocação pela primeira vez. Quando o espírito é invocado pela primeira vez, é conveniente que ele seja chamado com precisão, ou seja, o dirigente da sessão deve fazê-lo de tal forma que o espírito entenda a importância da sua presença. As perguntas não devem ser secas nem imperativas, para não inibi-lo. Ao contrário, devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito. Agora, em relação ao médium, frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades ao médium do que as manifestações espontâneas, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas em questões circunstanciais. Você me dá mais de 5 minutos? Pode ser? Para eu poder concluir? Obrigado. Então é assim, numa evocação, se o médium não for um médium que estudou o Livro dos Médiuns, que desenvolveu a sua mediunidade numa casa espírita, ele vai ter muita dificuldade, entendeu? Porque o nível de esclarecimento do médium determina a qualidade da comunicação. Então, tem muita gente que fala assim: eu não acredito, porque não falou isso, não falou aquilo. Minha mãe se comunicou. Mas não era minha mãe. Se fosse a minha mãe, teria me chamado pelo apelido, teria dito isso ou aquilo. Entendeu? Se houver a comunicação através de um médium experiente, bem preparado, vocês vão ter detalhes, vocês vão ter respostas pormenorizadas, como acontecia com Chico Xavier. Chico Xavier falava, né? Os espíritos que se comunicavam através do Chico, né? Eles diziam até o apelido de infância. Aí não tinha como não acreditar, né? Então, a importância do médium numa manifestação, seja espontânea, seja por evocação, é fundamental, né? Continuando, médiuns mais flexíveis e esclarecidos são capazes mais rapidamente de estabelecer relações fluídicas com o espírito comunicante. No entanto, são poucos aqueles que têm essa condição.
Por isso, não convém que os médios se entreguem a evocações pormenorizadas, com muito detalhe, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas habilidades e da natureza dos espíritos que os assistem. Então, para dar detalhes, o médium tem que estar muito seguro, porque um médium que não é um bom médium, ele mistura coisas dele na comunicação com coisas do espírito. Às vezes ele recebe do espírito uma informação importante e ele não passa, ou passa de maneira equivocada. Isso acontece muito, entendeu? Então não é qualquer médium. O médium bom, o médium experiente, dá boas comunicações, que, com muita credibilidade, inclusive provas, né, com detalhes. Vamos lá, já está terminando. Práticas não recomendadas. É muito comum pessoas despreparadas, motivadas apenas pela curiosidade, realizarem reuniões para a invocação de espíritos com objetivos fúteis, né? Alertamos que reuniões desse tipo podem ter consequências desastrosas para os seus praticantes. Tem um livro que fala sobre aquela brincadeira do copo. Eu recomendo a leitura desse livro, tá? É um fenômeno verdadeiro, porque os espíritos brincalhões estão ali, né? Mas isso aí, se não for bem conduzido, pode acarretar transtornos muito sérios para a casa daquele, para aquele que está oferecendo a casa, né? Que está sendo o anfitrião da reunião. Tá? Eu recomendo a leitura. Eu não lembro o nome do autor, mas é copos que falam, né? Copos que andam. Todo mundo conhece essa brincadeira do copo, né? E eles falam algumas coisas que batem. Por quê? Porque ele te acompanha. Ele sabe que você estuda na escola tal. Se você é um adolescente, a Maria, sabe que a Maria gosta do Paulinho. Então ele vai falar isso. Aí vai falar, nossa, como é que pode? Entendeu? Ele vai se divertir. O brincalhão ainda não é recomendável, mas ainda passa, né, digamos assim. Mas se vier espíritos que pertencem a falanges do mal, que são obsessores, né, aí eles vão transtornar de fato a vida das pessoas que têm essa prática. Então não é recomendável não, viu? Aconteceu qualquer fenômeno mediúnico fora, vem procurar esclarecimentos e orientação numa casa espírita. As reuniões espíritas devem ser realizadas com propósitos elevados e por pessoas que sejam conhecedoras da doutrina espírita, tendo como manual seguro o Livro dos Médiuns. Mensagem final. A mediunidade é um compromisso assumido por alguns espíritos. É uma permissão concedida pelo mais alto, por Deus, né? Para que o espírito possa resgatar erros do passado, desde que a utilize para a prática da caridade. O seu mau uso acarretará em suspensão temporária ou perda definitiva da mediunidade. É a mediunidade que permite a evocação e, através desta, podemos receber mensagens de nossos entes queridos ou outras de caráter mais geral, de alto valor moral, científico ou filosófico, proferido por espíritos altamente evoluídos. Pessoal, devido, né, a exiguidade do tempo, eu tive que acelerar um pouco. Eu teria outros exemplos para dar, né? Mas assim, isso é tema para simpósio, né? Para seminário. É muito difícil compensar tanto conteúdo em meia hora, 40 minutos, até uma hora é pouco. Mas é por isso mesmo que eu recomendo, quando chegar em casa, dê uma lida nesse capítulo aí, do Livro dos Médiuns, capítulo 25, dos itens 269 a 280, tá bom? Boa noite a todos
e que Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Obrigado. Vamos agradecer ao irmão Meirelles pelas explicações do livro dos médios, né? Do Espírito. E possamos buscar hoje estudo, né? A gente sempre comenta isso, né? Tem que buscar o conhecimento da doutrina para se atualizar na vida cotidiana nossa, né? No dia a dia. Que muitos duvidam que amanhã ou depois do desencarne vão se deparar vivo, né? E vão ter aquela dificuldade de aceitação de como se comporta, né? Querem conversar com seus familiares e eles não escutam. Então é bom a gente sempre buscar o estudo para conscientizar, se preparar para a volta, né? A volta para as colônias espirituais, né? Nesse momento, então, vamos fazer as nossas vibrações, vamos levar nosso conhecimento a Deus, nosso Pai, com a permissão dele e toda a equipe que está aqui nesse momento, com o Senhor Elias, de novo, o seu filho. Vamos vibrar para o nosso planeta, essa escola de bênção que estamos aqui no momento, né? Passando, buscando e aprendendo para nos evoluirmos. Vamos vibrar para o Brasil, que é pátria do Evangelho, esse país maravilhoso que estamos aqui, não é por acaso. Vamos dar todo o conhecimento da vida espírita. Vamos vibrar para os hospitais, os irmãozinhos que estão lá internados, fazer o dormitório, que eles possam também ter a oportunidade da sua melhoria. Vamos vibrar para os irmãozinhos que se encarnaram essa semana, que eles possam encontrar um Pátria espirituais, que seja acolhido, seja orientado. Vamos vibrar para os nossos irmãos dos presídios, que eles possam se arrepender de tudo que cometeram, né? Que eles possam ter a oportunidade também de começar uma vida melhor. Vamos vibrar para o nosso irmão de lua, que estão abandonados, que a gente sabe o motivo que eles estão na rua, mas eles sabem. Vamos vibrar para a nossa família, vamos vibrar para o filho que precisa dar uma mensagem de amor. Vamos vibrar nas casas de orações do mundo que pregam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar para a caixa de orações que está lá em cima, de orações de encarnados e desencarnados. É todos aqueles desencarnados que estão no momento aqui que possam buscar o entendimento, buscar o conhecimento da situação que estão passando nesse instante. E nós encarnados também que estamos buscando conhecimento que o Mestre Jesus deixou. Vamos vibrar para nós mesmos, que possamos melhorar a cada dia o respeito do outro, buscar amor, paz, para ter uma vida tranquila nessa caminhada maravilhosa nessa escola de bênção. Temos que ser sempre gratos ao Pai e aquele que nos acompanha, nosso anjo, que possa falar no nosso ouvido sempre em direção correta. Obrigado, Pai, por Jesus e tudo que está atuando cada um de nós nesse momento. Graças a Deus.
tranquilizado como estamos. Vamos fazer uns exercícios que fazemos toda semana. Se acomodando melhor na cadeira. Vamos buscar essa luz azul do manto de Maria. Essa luz que vai penetrar na nossa cabeça resistente. E vai potencializando todas as células, né? Organização. E vai descendo pela nossa garganta, chegando no plexo respiratório, coração, pulmão. E vai renovando todas as células do nosso corpo. E vai descendo para a parte digestiva, do plexo sexual, vai descendo para a nossa superior. Vai renovando todas as células do nosso vaso sanguíneo, de acordo com o nosso merecimento, nossa evolução. Vamos imaginar que o nosso corpo é todo iluminado nesse instante. Que as células foram renovadas, ficando saudável. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Discernimento de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos para os passos. Vocês que estão preparados, encaminham para a